Um próton de massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg e carga elétrica igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb é lançado em uma região de campo magnético uniforme de intensidade igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 tesla. A velocidade de lançamento do próton é 4 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo. Sua direção é perpendicular às linhas de campo magnético, que aponta para dentro do plano da página, representado por uma bolinha e um x dentro. Ao entrar no campo, o próton passa a descrever um movimento circular uniforme. O raio dessa trajetória e o sentido da rotação são respectivamente. Então vamos lá. A gente sabe que a força magnética é descrita da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui força M. Força magnética. Q V vetorial, certo? Tudo vetorial. Produto vetorial e campo magnético vetorial também. Certo? Isso daqui, esse produto vetorial, o módulo dele a gente vai calcular da seguinte forma: o módulo, ou seja, só a intensidade. Tudo que a gente tinha aqui antes, só que vão ser os módulos, tá? O módulo da velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno do ângulo que separa o vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá bom? Esse ângulo que tem entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. No caso aqui, a questão informou que velocidade, sua direção é perpendicular às linhas de campo magnético. Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então, θ é 90 graus. E aí, seno de 90 graus é igual a 1. Show? Se o seno de 90 graus é igual a 1, então esse fator aqui do seno vai de Vasco, né? Vai de arrastar para cima. Por quê? Porque é tudo aqui multiplicação. O 1 é o elemento neutro na multiplicação, é aquele número que não faz nada, tá? Então, a força magnética para essa situação aqui vai ser descrita como o módulo, na verdade, da força magnética vai ser descrita como QVB. Show? A gente sabe que essa força magnética aqui, ela é perpendicular ao vetor velocidade, tá? Perpendicular ao plano que o vetor velocidade e o vetor campo magnético se encontram. Portanto, essa força aqui ela nunca vai modificar o módulo da velocidade, certo? Então, vamos lá, vou pegar aqui a questão. Se o módulo da força, se o módulo da velocidade é 4 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo, essa força magnética não vai aumentar ou diminuir esses 4. Vai ser 4 vezes 10 elevado a quinta sempre, tá? O que essa força magnética vai fazer? Ela vai modificar a direção, a orientação do vetor velocidade. A situação aqui, no caso, ela vai fazer com que esse próton vá descrever uma trajetória circular, certo? Para a gente ter esse movimento circular uniforme, é necessário que eu tenha uma força ali agindo como força centrípeta. É uma força que está apontando para o centro, ou seja,
força que está puxando esse vetor velocidade de modo que a partícula descreva uma trajetória circular. Certo? Quem vai fazer o papel de força centrípeta aqui? Vai ser a força magnética que está agindo. Tá? Então, continuando, a força centrípeta, que a gente viu lá no primeiro ano, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, modo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, certo? Então, gente, como eu falei, a força centrípeta é a força magnética, tá? Porque a força magnética é a única força que está agindo radialmente, apontando para o centro. Então, só tem uma força que vai agir com força centrípeta. A força centrípeta, pessoal, se tivesse uma outra força, tá? Agindo, eu faria força magnética mais ou menos essa outra força. Força centrípeta é uma resultante, certo? Só um comentário. Mas vocês já sabem disso. Né? Só um comentário. Como só tem a força magnética aqui, então a força centrípeta vai ser a força magnética. Então vamos lá. Então, a força magnética, troquei aqui, ó, centrípeta pela magnética, vai ser igual a massa vezes modo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então eu posso tirar aqui força magnética, porque eu sei que a força magnética é igual a QVB. Deixa eu esquecer o que a questão está pedindo, ó. Vou lá de novo. A questão está pedindo o raio, então vamos isolar o raio. Então, o raio vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por QVB. Beleza? Continuando, a gente pode simplificar algumas coisas aqui. Na verdade, simplificar aqui velocidade, certo? Cortar aqui com esse ao quadrado. De modo que o raio vai ser agora massa vezes a velocidade dividido por QB. Aí é só substituir os valores. Eu acho mais interessante fazer assim. Já deve ter comentado isso antes. Mas tem sempre um valor ali que o pessoal coloca para facilitar as contas, anula com um outro valor e facilita os cálculos, certo? Que é a situação aqui, ó. A massa é 1,6 vezes 10 elevado a, vamos ver aqui, menos 27, vezes a velocidade aqui, 4 vezes 10 elevado a quinta. E aqui embaixo, a carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ó, ao invés de calcular a força lá no início, der um valor meio chato, e eu ter que refazer toda uma conta aqui para dar uma divisão, isso aqui dá o raio. Fazendo dessa forma aqui, a gente sabe que esses 1,6 vão se anular, tá? Então, é uma forma de resolver que facilita bastante, né? E fica mais difícil de você errar aqui os cálculos, tá? Porque você já tem a equação pronta aqui para resolver, é só substituir. Em vez de ficar resolvendo a cada passo aqui, você corre mais risco de errar a conta, tá? Que você só está fazendo uma conta. Enfim, comentários que eu acho interessante fazer, mas fica
gosto de vocês. Campo magnético, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então vamos lá. Esse 1,6 corta com 1,6 de cima. 4 dividido por 2 dá 2. Exatamente. Agora ficou fácil, não é? Ficou fácil. É só trabalhar com as potências de 10. Então vamos lá. Aqui em cima, 10. Repete o 10. Menos 27 mais 5 vai dar menos 22. Certo? É isso, é isso. Dividido por 10, vamos lá. Menos 19 menos 2 vai ficar menos 21. Show? Isso daqui, ó, vai ser 10 elevado a menos 22 menos 21. Cuidado com essas operações aqui de você esquecer esse menos e colocar menos 22 menos 21. Cuidado. Tem que ter o menos e o menos que o 21 já tem. E aqui vai dar 10 menos 22 mais 21. E aí, o resultado final vai ser 10 elevado a menos 1 metros. Show? Então, o item correto é o item... Opa! Nós temos mais de uma opção aqui com esse resultado. Certo? Então, dá pra cortar, esquecer tudo isso aqui, né? Qual a diferença aqui? É só questão do anti-horário e do sentido horário. Então, vamos lá. Qual é a lógica aqui? O campo magnético, a questão falou que está entrando no plano, certo? Então vamos imaginar aqui uma região onde o campo magnético está entrando no plano. Show? A gente sabe que isso daí é um próton, ou seja, possui carga positiva, tá? E aí a velocidade aqui, bom, vamos dizer que está para cima. No final das contas vai, né? Então vamos lá. Faz a regra da mão direita, certo? Velocidade aqui é o indicador para cima, o dedo médio, que é o campo magnético, está entrando no plano. Você vai ver que essa partícula aqui, ela vai sentir uma força com a seguinte orientação: direção horizontal e sentido para a esquerda. Logo, essa partícula vai ser desviada para a esquerda, né? Ou seja, vai ter sentido anti-horário. Então, a opção B que é a correta, sentido anti-horário. Show? Ah, mas se a velocidade tivesse o contrário, Samuel, né? Se eu estivesse falando que a partícula está chegando por aqui, a mesma besteira. Velocidade, faz a regra da mão direita, campo entrando, não sei o que, né? Campo entrando, a força que ela ia sentir ia ser pra cá. E aí, ó, ela ia fazer a seguinte trajetória. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Tá fazendo a seguinte trajetória. Então, de novo, sentido anti-horário.
Show? É isso, galerinha. Questãozinha fácil, tá? Só, só estudar.